Então, meus amigos, voltamos. Como eu falei, agora vamos falar sobre a tática que o inimigo usa. Então, vamos lá. Como já dissemos anteriormente, nada alegra mais o demônio do que os homens acreditarem que ele não existe. É um mito, uma fantasia da Idade Média. Entretanto, nessa época, a sua figura era acreditada e temida. Ora, se não acreditamos no inimigo, se ele realmente não existe ou não se apresenta, não há motivo para lutar contra ele, e muito menos para vencê-lo. Vamos, porém, conhecê-lo melhor para que possamos identificar de imediato suas investidas e sucessivas provocações, consultando novamente o eminente exorcista Padre Gabriel Amor. Vejamos como ele nos descreve o perfil do maligno. Então, agora eu vou falar as palavras que o sacerdote Padre Gabriel Amor descreve o inimigo. Qual é o rosto de Satanás? Agora na realidade vai ser a pergunta do autor do livro e logo em seguida vai ter a resposta do sacerdote. Qual é o rosto de Satanás? Como imaginá-lo? Que origem tem a sua representação com cauda e corno? Cheira de fato enxofre? Agora ouça a explicação. Satanás é um puro espírito. Somos nós que, para imaginá-lo, damos uma representação física a ele. Por mais feio que o possamos representar, é sempre imensamente mais feio. Veja só. Não se trata de feiura física, mas de uma maldade indescritível e de total afastamento de Deus. Quer dizer que ele é tão mau que nem é tanto aspecto físico, mas ele é tão mau que ele se torna-se horrendo, que é o sumo bem e a suprema beleza. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, isso é óbvio, até nós, seres humanos, quando estamos cheios da graça de Deus, nos tornamos criaturas lindas. As pessoas que veem uma pessoa santa, uma pessoa cheia da graça, ela não vê a pessoa, ela vê a beleza da pessoa, vocês estão entendendo? Ela pode ser aleijada, pode ser cega, mas ela tem uma beleza dentro dela que tudo isso desaparece na vista de quem o vê. E a pessoa que está longe da graça de Deus, ela pode ser linda, maravilhosa, mas no primeiro momento que ela abre aquela boca, quando ela está cheia do encardido, quando ela está afastada de Deus, quando ela abre aquela boca, ela é horrível. Tu começa a ver, meu Deus, que pessoa mais sem nada. Então é isso. É uma base assim, é só para entender. Então, Deus, que é o sumo bem e a suprema beleza. Penso que a representação com chifres, rabo e asas de morcego quer significar a degradação a que chegou esse ser espiritual, que, tendo sido criado bom e esplendoroso, tornou-se arrepiante e pérfido. Deste modo, nós, conforme a mentalidade de cada um, vamos imaginando um pouco como um homem que foi transformado a nível de animal, né? Porque ele era um anjo lindo de Deus, maravilhoso, o mais lindo paraíso, e pela sua maldade, ele foi transformado nesse ser horrendo, né? Cornos, cascos, rabos e asas. Isso é o fruto da nossa imaginação. Assim também, quando o demônio quer se tornar visivelmente presente, assume um aspecto humano ou animalesco, porém totalmente enganoso, porque ele é um espírito, ele não tem corpo, então ele assume uma forma, quando ele quer se aparecer, ou de humano ou de um animal, mas é só engano.
Quanto aos cheiros, enxofre, queimado, estrume, trata-se de fenômenos que o maligno pode provocar, como pode também criar males físicos no corpo humano. Vocês estão entendendo? Isso acontece, ele pode criar todo esse cheiro, como ele pode criar um mal no corpo da pessoa. Sua atuação pode alcançar nossa mente por meio de sonhos. Preste bem atenção nisso aqui, gente. Sua atuação pode alcançar nossa mente por meio de sonhos, pensamentos e fantasias, tentando passar os sentimentos que lhes são próprios, como o ódio e o desespero. Gente, muitas vezes acontece notícias de maus que estão acontecendo no mundo, de doenças, de problemas econômicos, tudo coisas que o maligno vai implantando na cabecinha das pessoas. E aí ela funciona assim, tem aquele microfonezinho de fiozinho, de copinho, um fala aqui, o outro escuta lá, e aí um vai passando pro outro, e assim, a notícia vai aumentando, e a histeria vai aumentando, o desespero vai aumentando, o ódio. Então, é mais ou menos por aí. Tudo são fenômenos que se notam nas pessoas atingidas por males satânicos, e, sobretudo, nos casos de possessão. A verdadeira maldade é a sua monstruosidade, porém, estão muito além do que a imaginação humana pode conceber ou representar. O demônio não pode infiltrar-se no corpo humano nem em alguma parte dele, a não ser em caso de posse absoluta ou transitória, né? Quando você permite que ele entre, né? Ele toma em posse, vou tomar posse do que é meu, posse, ou então ele passa transitório, né? Uma contaminação, uma coisa nesse sentido aí. Embora se tenha essa impressão, não se trata de fixação no corpo, mas da influência que ele exerce no ser humano. São as tentações, as insinuações e as provocações com que investe contra suas vítimas. Não é uma presença que vai habitar no outro ser, como é o caso do Espírito Santo que habita nas almas das quais faz o seu templo. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos o templo vivo do Espírito Santo. Quando nós nascemos, quando fomos concebidos, Deus soprou seu Espírito em nós, a vida. Então, o Espírito de Deus está dentro de nós. É a vida. É esse fogo, essa chama, essa vontade de viver e de lutar, essa certeza da vitória, essa certeza do bem contra o mal, mesmo sofrendo, mesmo sendo perseguido, tendo as dores, mas você tem a certeza da vitória. Então esse é o Espírito de Deus que mora dentro de ti, que foi implantado dentro de ti, já no teu nascimento, quando você tornou-se aquela célulazinha ali, foi se multiplicando e veio ao mundo, tá bom? Muitas vezes nós, os exorcistas, temos a impressão de que o maligno, preferimos dizer o mal, está, por assim dizer, no estômago. Na verdade, trata-se apenas de uma força espiritual que age no estômago. Seria errado pensar que no corpo humano possam estar o Espírito Santo e o demônio ao mesmo tempo, como se fossem dois rivais no mesmo aposento. São forças espirituais que podem agir simultaneamente.
no mesmo indivíduo, mas de modo diferente. Admitamos que um santo passe pelo tormento de uma investida diabólica. Seu corpo é, sem dúvida, o templo do Espírito Santo, no sentido de que a alma e a sua vontade aderem plenamente a Deus e seguem as inspirações do Espírito de Deus. Se pensássemos nesta união como uma coisa física, também as doenças seriam incompatíveis com a presença do Espírito Santo. Ocorre, porém, que essa presença é espiritual e o Espírito Santo, estando presente, ilumina e santifica a alma que o possui. Independentemente de uma doença e até alguma influência maligna. Não poderia Deus bloquear a ação de Satanás, dos bruxos e dos magos? Essa é uma pergunta que foi lançada aqui nesse livro. Então, haverá agora a resposta. Deus não o faz, porque ao criar os anjos e os homens livres, deixa que hajam conforme a sua natureza, inteligente e livre. Depois, no final dos tempos, acertará contas, dando a cada um o que lhe couber, segundo os seus méritos, positivos ou negativos, né? Se trabalhar para o bem ou para o mal. Então, cada um vai ter seu peso, a sua medida, e vai ser julgado pelos seus atos, bons ou ruins. Então Deus nos deixa livre, por isso nós temos o livre arbítrio de fazer o que quer. Ele nos deu a inteligência e a liberdade, coisa que certos, pelo meu pequeníssimo conhecimento, os anjos não são livres, eles têm que obedecer à ordem, entenderam? E nós somos diferentes, somos livres. Creio que a esse propósito é muito clara a palavra do trigo e do joio. Todo mundo conhece, né? A parábola do trigo e do joio. Deus não renega nem abandona as suas criaturas, embora muitas se comportem mal. Caso contrário, se as bloqueasse, o juízo, a sentença já estaria feita. Mesmo antes de a criatura ter a possibilidade de se manifestar integralmente, somos seres finitos, todos, não excetuando ninguém, não excluindo ninguém. Portanto, teremos um fim. Nossos dias terrenos estão todos contados. Por isso, temos pressa, somos impacientes e gostaríamos de ver, sem demora, o bem premiado e o mal punido. Deus, porém, na sua infinita paciência, espera, dá o tempo ao homem para que se converta. E servindo-se também do demônio, espera sempre que o homem dê prova de sua fidelidade a ele. Cada vitória que alcançamos contra o demônio é um ponto de fidelidade para Deus. Cada derrota, um ponto para Satanás. Em Medjugorje, Nossa Senhora fala mais vezes de Satanás. Podemos dizer que hoje ele está mais forte que no passado? Creio que sim, responde o sacerdote. Há épocas históricas de mais corrupção que outras. Embora encontremos sempre o bem e o mal presente em todas as gerações. Por exemplo, se estudarmos as condições dos romanos nos tempos da decadência do Império,
Não resta dúvida que encontraremos uma corrupção generalizada. Então, ela era total, ela era generalizada, ela era completa. Era uma corrupção só que havia nos tempos o Império Romano, esse império decadente, que não havia nos tempos da República. Jesus derrotou Satanás e onde Cristo reina, Satanás sai fora. Por isso, encontramos em certas áreas do paganismo um surgimento do demônio, que é superior àquele que encontramos entre os povos cristãos. Estudei esse fenômeno em certas zonas da África. Hoje o demônio está muito forte na velha Europa católica, Itália, França, Espanha e Áustria. E aí tem uns pontinhos. Porque nessas nações a queda da fé é quase total e há multidões que se entregaram a vários tipos de superstições, que, como sabemos, é a principal causa dos danos maléficos que acontecem nesses países. É como ele já tinha falado antes, quando a fé se afasta, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos do mal e procuramos caminhos errados, procuramos as superstições, procuramos aos adivinhadores, aos magos, aos bruxos e toda aquela coisa que vocês já sabem, né? Então, aí o pecado vem com força porque você está fraco, você não está na graça de Deus. Tá ok? Então, essa parte nós vamos parar aqui e voltaremos depois sobre a influência satânica sobre as suas vítimas. E aí vocês verão como é forte e preocupante. Tá ok, meus amigos? Eu espero que vocês estejam entendendo. É uma leitura bem clara, bem transparente, não tem palavras difíceis, ela é bem compreensível e acredito que esteja sendo bom. Tá ok? Então tá bom. Até daqui a pouco.